Bom dia, declarada aberta a sessão, reaberta a sessão. Vamos continuar com a votação do código. Senhores, já vou pedir para entregar a cópia das emendas e hoje nós vamos destacar o anexo 4, ok? Então, já façam a comparação com o anexo 4. As assessorias aí que têm as cópias, já pode abrir no anexo 4. Vai ser repassada agora a cópia das emendas e do anexo 4 a todos os vereadores da CCJ. Anexo 4... Espera aí, que eu já pego aqui. Ontem foi lido o relatório da vereadora doutora Cristina, nós vamos colocar em votação o relatório dela agora, ok? E aí a gente continua com o destaque das emendas, perfeito? Em discussão, relatório da vereadora doutora Cristina. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis à aprovação do relatório da vereadora doutora Cristina permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado o relatório em sua integralidade que acatou como constitucional as emendas. Agora vamos analisar a pertinência da emenda por emenda para que não haja qualquer tipo de questionamento. Já foi entregue para os vereadores? Não ouvi? Não foi entregue para a imprensa? Leitura da emenda. Emenda aditiva de autoria da vereadora Sabrina Garcês ao substitutivo do projeto de lei complementar número 035 de 2018, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Goiânia. Emenda apresentada às folhas 226. Vamos para a leitura da emenda das folhas 226. O anexo 4 do projeto de lei complementar número 035 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Acrescido o item 21. Nós acrescentamos, então, um item a esse artigo. Isenção de imposto territorial urbano IPTU, incidente sobre áreas onde se localizam estádios dos clubes de futebol profissional sediados no município de Goiânia, descrita no registro do título translativo do registro de imóveis. Nós acrescentamos ao anexo 1, nós acrescentamos ao artigo 1 desse anexo 4, esse inciso 21, que não tinha, ok? Esse votamos ontem, né? Não, esse é outro. É parecido. Inclusive, essa questão, não estou falando de estádio, mas tem uma dívida dos clubes, clube de engenharia, clube de Jaó, que eles fizeram uma contrapartida, colocando crianças ali gratuitas para ter a isenção do IPTU. Só que, por uma falha do poder público, não houve para trás. Eles estão com uma dívida milionária e não vão conseguir pagar. Vamos criar uma espécie de anistia, vereador? Então, vamos trabalhar nisso. Sobre isso que eu ia falar. Tem que ter uma anistia, só que aí o secretário de Finanças está tendo uma certa resistência sobre isso. Então, nós temos que trabalhar isso, porque senão esses clubes... Vamos pensar nessa... Fechar. Ontem eu tive com eles também e a gente comentou isso, vereador. Acredito que a gente pode pensar e apresentar na próxima comissão. Essa comissão pode apresentar na próxima comissão, todos nós assinamos, uma espécie de anistia para essas dívidas anteriores. Vereadora doutora Cristina, com a palavra. Bom dia a todos os integrantes da comissão, bom dia à imprensa, quem nos acompanha. Na verdade, esse processo já andou. O prefeito Íris, na primeira gestão com o Paulo Garcia, ele se comprometeu, encerrando o projeto Draulas Vaz, que todo mundo aqui mais conhece bem do futebol, ele fez a contrapartida com os clubes. Mas o IPTU estava... definido como só os lugares onde tinha atividade para as crianças. Então, não tem como eu isolar a quadra de esporte ou a piscina do clube. Sim. Então, a situação está grave, mas a solução já está encontrada, só que o secretário de Finanças não dá sequência e não finaliza esse processo. Eu acho que a gente pode pegar a solução que eles encontraram e tentar integrar aí ao código, mas eu acho que é um outro caminho, não sei se seria através do Código Tributário. Ótimo. Depois o vereador Wellington, depois o vereador Paulo. Só para complementar, doutora Cristina, e tem um impasse. Como a dívida
anterior, não tem como eles atualizar. Então, sempre o débito sempre vai aumentar, porque eles precisam da certidão de quitação. E como o projeto não chega nessa casa da anistia, não tem como. Vereador Paulo Magalhães. Aqui eu não vou falar muito, mas em plenário eu vou. A lei de responsabilidade fiscal não permite dar desconto em IPTU, nada aqui de imposto da administração. Vereador, a gente está revendo todo o Código Tributário. Sim, querido, mas eu quero falar, quanto a essa isenção, os grandes clubes devem muito, porque não gostam de pagar, porque o pequeno paga. O trabalhador paga em dia. E aqueles que estão devendo, não existe anistia para o pobre. Então, eu, sinceramente, eu não vejo nenhuma razão de a gente defender os grandes quando os pequenos estão sofrendo na carne e pagando. São clubes não, falidos. Clube falido, então entrega para a prefeitura administrar. A prefeitura não dá conta, Paulo. A contraprestação foi feita. Em discussão, em votação, que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está quebrado, Paulo. Está falido. Próxima emenda, emenda aditiva de autoria da vereadora Priscila TJ, ao substitutivo do projeto de lei complementar número 035 de 2018, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Goiânia e dá outras providências, emendas apresentadas às folhas 228. Acrescento o inciso 19 ao anexo 4 da lei complementar. Qual que é o inciso 19? Qual? Isenção parcial de 50% do recolhimento do IPTU aos aposentados ou respectivos pensionistas, bem como cônjuge ou companheiro sobrevivente, quanto ao imóvel único que sejam proprietários, desde que atendam cumulativamente os seguintes requisitos: imóveis residenciais que correspondem à seguinte metragem: área de casa de até 100 metros quadrados, área de apartamento de até 125 metros quadrados. O imóvel deverá servir para sua residência própria, percebam renda mensal comprovada igual ou inferior a 2 salários mínimos. Isenção de PTU para os pensionistas e aposentados. Tem uma outra emenda que o vereador Paulo Magalhães apresentou, as folhas 361, que diz mais ou menos o seguinte, que confronta com o que foi apresentado. Os aposentados que perceberem proventos de valor de até 3 salários mínimos, idosos que recebem benefício de prestação continuada BPC, da Lei Orgânica de Assistência Social, que sejam proprietários de um único imóvel residencial, ficam isentos do imposto predial territorial urbano de que trata esta lei, desde que residam no imóvel. São emendas conflitantes. A emenda da vereadora Priscila prevê a isenção de 50% e estabelece uma série de requisitos, como a área da casa e ser a renda superior a 2 salários mínimos, enquanto que a emenda do vereador Paulo Magalhães determina a isenção total e desde que receba 3 salários mínimos. Essa é a grande diferença. Em discussão. Eu quero discutir. É o percentual de salário e um prevê 100% do Paulo Magalhães e da Priscila prevê apenas 50%. Bom, nós temos que ter muito cuidado, porque eu cheguei um pouco atrasado, peguei o bonde andando com relação à isenção de imposto para clube, a isenção de IPTU. Nós fizemos no mandato passado, na legislatura passada, Cristina e Paulo e o Wellington, que estava aqui, uma emenda, eu não lembro por qual motivo, mas para que aquelas pessoas que recebessem até 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, não tivesse o seu nome inserido no SPC e Serasa quando tivesse o débito de IPTU. Olha só, para vocês verem o tanto que a matéria é séria. Essa matéria foi vetada, nós entramos foi vetada pelo ex-prefeito Paulo Garcia, nós derrubamos o veto, foi feito um ADIM e a Justiça derrubou o que a Câmara tinha feito, porque não é matéria... Era inconstitucional porque nem ao chefe do Poder Executivo cabe essa abertura essa isenção de abertura
renúncia de receita. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque mesmo inserindo dentro do Código Tributário todas essas matérias, né, eu particularmente acho que o plenário é soberano, o plenário vai poder questionar, e não só um grupo de 6, 7 vereadores fazer isso, mas eu tenho certeza que nós temos que ter muito cuidado com essas matérias, porque hoje, grande parte, já na própria tabela de IPTU que foi feita, que nós votamos, se eu não me engano, em 2016, ela já previa que um número de quase 60 mil contribuintes no rol de 600 mil, 10%, eles atingiam aquele percentual de praticamente isenção do IPTU, vou dar uma parte, uma isenção de IPTU, porque eles são, esse pessoal que recebe um salário mínimo de renda por membro da família, eles são mais de 10%. Que recebe 3, Paulo, eu não sei se você tem esse levantamento, mas deve ser um percentual muito grande, porque quem ganha mais são poucas pessoas. Então, uma parte para Vossa Excelência, porque para Vossa Excelência... Eu acho que é 2 pesos, 2 medidas. Para o aposentado pobre, realmente não devemos trabalhar em cima da receita. Mas as igrejas que realmente recebem grande porcentagem do dízimo, tanto a católica quanto as evangélicas, são isentas. E a lei, aliás, às vezes, a igreja aluga um galpão, que o IPTU é 10, 12 mil, mas alugou, aí aquele galpão passa a ficar isento. Então, alguma coisa está errada. Ou eu estou na contramão, ou realmente eu estou igual o biruta de aeroporto, não estou entendendo mais nada. Porque para o pobre, aposentado, é proibido, mas para as igrejas que têm um poder aquisitivo alto, esse é isento total. Eu quero saber onde é que nós vamos ficar nisso aí. Pois é, Paulo, o que eu estou dizendo, e eu concordo com você. Né? Tem coisas que eu não admito dentro da nossa cidade. Hoje eu estou com um delayzinho dentro da nossa cidade, porque, por exemplo... Cantou ontem, vereador? Pois é, ontem não. Por exemplo, esses dias, Wellington, eu vi um imóvel, que a pessoa tinha o imóvel, esse imóvel não podia ser feito nada lá, porque lá é o antigo depósito de gás, Glória, ali no Novo Mundo. Esse imóvel foi vendido para uma instituição religiosa, nada contra as instituições religiosas, mas esse imóvel passou a funcionar lá como um templo religioso e não se exige nenhum alvará. Eu acho que as taxas, tudo bem, poderia ser isento, mas o alvará, para funcionar, se o bombeiro falar que não, aqui foi um depósito de gás, aqui ainda há resíduo de alguma coisa que pode explodir, que pode pegar fogo, né? Então, nós temos que rever muitas coisas. O que eu estou dizendo é exatamente isso, é para que nós não tenhamos 2 pesos, 2 medidas, né? Para que, quando não se exige uma certidão previdenciária para doação de uma área para uma instituição religiosa, também não pode se exigir uma certidão previdenciária para a entidade lá filantrópica, que é o pessoal que mexe com reciclado, que é o Beija-Flor. Nós não podemos ter 2 pesos, 2 medidas dentro do mesmo segmento. Então, aqui nós estamos dando... Eu vou votar com Vossa Excelência, vou deixar o plenário resolver, vou deixar essa bucha para o Reginaldo. Né? Vou acompanhar o voto aqui, Reginaldo, mas, no plenário, eu vou acompanhar o voto do governo com relação a esses temas, porque eu acho que está conflitando, nós temos que chegar no meio termo. Essa comissão está tendo essa chance. Né? Eu acho que nós estamos tendo essa chance de sanar esses erros e deixar chegar lá no plenário sem esse tipo de conflito. Então, nada contra a instituição religiosa, nada contra aposentado, nada contra os clubes, mas a favor da lei. Só esclarecendo, vereador André, nós estamos dando início à votação de um novo Código Tributário. Nós estamos emendando no local correto. Não fomos nós que propomos o Código Tributário. O Código Tributário ele veio proposto pelo ente autorizado. Nós estamos no anexo 4, que diz dos benefícios fiscais. Então, a Prefeitura ela já elencou aqui uma série de benefícios fiscais. Exatamente. Exatamente. Doutora Cristina. Só uma parte também. Mas não dá para comparar essa isenção com os templos religiosos, a quantidade de templos que tem e o trabalho social. E esses aposentados e esses pobres são os que têm portas abertas para frequentar. Lá não tem distinção de raça, de cor, de financeiro, de posição social e econômica. Então, não dá para comparar isso. E os templos religiosos, a quantidade
igual você falou, vereador, qual o impacto desse de 3 salários? Muitas pessoas são aposentadas assim, então a gente tem que ver isso realmente. Vou acompanhar também a votação para que a gente possa ter uma ampla discussão. Eu só peço também, senhores, que a gente tem várias emendas, que a gente tem que se ater ao teor das emendas, porque vai chegar nos tempos religiosos, a gente vai discutir. Essa matéria, sim, mas essa matéria é muito complexa. Eu acho, presidente Sabrina, o que nós precisamos fazer aqui é definir qual a emenda que atende melhor. Se é a da vereadora Priscila TJ, se é a do vereador Paulo, porque as duas conflitam. Uma está estabelecendo 3 salários mínimos, a outra está estabelecendo 2 salários e a porcentagem. Uma é 100% de isenção, a outra é 50%. Eu acho que esse é o tema nesse momento, é definir qual das duas emendas que nós concordamos ou discordamos, porque a matéria é a mesma. É isenção para pensionistas e aposentados. Eu, pessoalmente, eu já vou... Ou talvez sobrestar as duas emendas, pôr o Paulo para discutir com a Priscila, porque nós vamos discutir as emendas ainda hoje vai sanar todas as emendas? Eu acredito que não, e porque se não sanar, de repente, faz uma emenda que atende os dois. Mas é porque, assim, eu acho que seria muito mais fácil o vereador Paulo e nós decidirmos, e depois ou a vereadora Priscila ou assina a emenda do Paulo, ou o Paulo assina a emenda da Priscila. Exatamente. Pois não. Era isso que eu ia sugerir. Eu não estou saindo do tema, doutora Cristina, só não concordo muito para um e menos para outros. Quanto ao projeto, a minha emenda da Priscila ter conflitos, eu assino com ela assina comigo, tenho certeza, não tem vaidade, não. Eu só quero defender os aposentados, porque ajudaram a construir essa cidade, esse município, esse estado, esse país, e às vezes fica de lado. Então, eu estou defendendo a vida daqueles que sofrem com salário miserável. Senhores, então, o que a comissão acha? A isenção de 100% ou 50%? Eu gostaria de fazer o voto, vereador Paulo, eu acredito que as duas se juntando vai construir um texto melhor, mas a da vereadora Priscila, ela define critérios, né, que a área da casa seja até de 100 metros quadrados, ou, se for apartamento, 125, até, né? E o imóvel deve servir para residência própria. Eu acho que isso é um item importante que a vereadora Priscila coloca, e a renda mensal comprovada igual ou inferior a 2 salários mínimos. Né? Então, e ela não está, vereador Zander, dentro da temática que o senhor está defendendo, ela não está construindo a isenção total, ela está construindo 50%, que eu acho que é melhor do que eu não ter nada. Né? Eu acho que isso é plausível e pode ser aí, não vetado pelo prefeito. Eu acho que as duas são boas, mas eu acredito que essa tem mais chance de prosperar, porque os critérios são bem definidos e 50%, né, já é uma boa ajuda. Eu voto claro, e acho que o vereador Paulo pode assinar junto. Mas não faz a retirada, não, vereador? Deixa que a gente vota aqui pela rejeição dela. Sabe o que acontece? Eu tenho notado que as coisas que eu apresento para o pobre realmente são sempre jogadas aos lados. Então, eu não concordo que uma igreja evangélica tem isenção total, uma igreja católica tem isenção total, e eles fazem um bom trabalho, trabalho. Eu não posso negar que eles fazem um bom trabalho, mas tinha que pagar pelo menos 50%. Mas apresenta uma emenda. Então, eu vou apresentar essa emenda, então. Mas quanto à minha, eu vou discutir com a Priscila. Eu não acho que a minha é pior, nem que a dela é melhor. Vamos discutir. Em discussão, em votação, a emenda da vereadora Priscila TJ. Aqueles forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. E eu volto a dizer, não é uma questão de melhor ou pior, é uma questão de critérios claros, fica mais fácil de encaixar ou não. Em votação, a emenda do vereador Paulo Magalhães. Que eles forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Para a gente votar pela rejeição. Fica mais fácil depois de organizar lá no plenário, senão vão começar a questionar. Porque conflita, né, ao mesmo tempo. Eu queria fazer uma sugestão para a mesa. No caso, viu, Paulo, de emendas conflitantes, a partir de agora, talvez tivesse como as duas tendo condições de prosperar, para que a primeira que foi apresentada
tivesse a chance de prosperar ao invés da segunda. Perfeito. Acho que seria Pode uma ser um maneira. critério. Eu acho que é um critério da gente não ter que em disputa, porque as duas emendas Priscila. atendem um pedido de cada um dos Critério pares. da anterioridade, vamos estabelecer isso. E vamos estabelecer, só para explicar para vocês, ontem eu dei o comunicado, as emendas, elas estão sendo analisadas de acordo com o que foi apresentada. Mas, se tem uma emenda lá no início do projeto que foi apresentada e mais para frente do projeto tem outras emendas afins, nós trazemos essas para serem analisadas conjuntamente. Exatamente. Então, a gente tem o critério da anterioridade e o critério da temática, ok? Próxima emenda, emenda aditiva, de autoria da vereadora Sabrina Garcês, ao substitutivo do projeto de lei complementar número 035 de 2018, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre o Código Tributário do município, emendas apresentadas às folhas 312. Acrescento o inciso 25 ao anexo 4 do substitutivo do projeto de lei complementar. Inciso 25 ao anexo 4. Ficam isentos de incidência do imposto sobre propriedade de IPTU os imóveis adquiridos pelo Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, geridos pela Caixa Econômica Federal para o Programa de Arrendamento Residencial, PAR, e para o Programa Minha Casa Minha Vida. Essa emenda, senhores, na verdade, não precisaria nem existir, porque já tem uma súmula do STF determinando isso. Mas, infelizmente, o secretário Alessandro disse que, como não está previsto na lei de Goiânia, ele não ia aplicar. E aí é uma briga que eu tive durante o início do ano inteiro. Nós já ganhamos várias causas na Justiça, porque já tem esse enunciado do STF determinando claramente isso, que sobre esses imóveis não incide a cobrança de IPTU. Então, por isso que a gente apresentou essa emenda. A súmula vinculante, em discussão, vincula ao município. Em votação. Só um minutinho. Essa folha aqui, na folha, para desconsiderar a 299, por isso tem duas votações. Ok. Como teve um erro aqui de paginação, nós vamos votar duas vezes, mas é porque eu corrigi só a paginação que estava, ok? Mas não muda a emenda. A primeira votação é da emenda, que anexa que insere o artigo 25. Em votação, que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, a solicitação que foi feita pela autora pela desconsideração das emendas apresentadas às folhas 299, que as emendas estavam erradas, eu substituí. Em votação, que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Como a gente fez várias emendas, senhores, algumas saíram com erro de português, alguma coisa, e ontem a gente deu uma sanada nessas emendas, por isso que, às vezes, a gente vai desconsidera uma página para reconsiderar outra, ok? Só uma questão de erros formais. Próxima emenda, emenda supressiva, de autoria da vereadora Sabrina Garcês, ao substituir o projeto de lei complementar número 035 de 2018, que dispõe sobre o Código Tributário do município. Emendas apresentadas às folhas 313. Quê? Por favor, gente. Posso ler sem os vereadores terem cópia, não? Peço desculpas para os senhores. Não tem uma que tem, que dá para ler? A minha está aqui, mas... Nós estamos agora no artigo 201, já saímos do anexo 4. Eu vou pegar todas do anexo 4 aqui, a gente vai...
Eu acho que foi colocado fora da ordem aqui, é por isso. Tá aqui, ó, Zander, a sua. A sua tá aqui. Mariana, A minha ela até não veio eu não para tô com a legir emenda, cópia ela dessas. tá aí, mas nós vamos incluir ela porque ela já veio pelo Qual? bojo do projeto. A dos 5 para 2%, ela está no bojo do projeto. Tá. Eu até pedi para que me mostre na hora, eu vou... Senhor, vocês procurem aí no documento que foi entregue as de anexo 4. Vamos exaurir esse anexo 4. Anexo 4. (201). Nós vamos ler agora as emendas apresentadas às folhas 374 e 375, para vocês se identificarem, conseguirem identificar aí. Emenda 37, páginas 374 e 375. Está sendo entregue? Gente, prepara isso tudo junto, já entrega para os vereadores tudo. Fica entregando uma por uma. É. Esperar o vereador Zander. Emenda aditiva de autoria da vereadora Sabrina Garcês a substituir o projeto de lei complementar número 035 de 2018. Emendas apresentadas às folhas 374 e 375. Acrescenta os incisos 3A e 22 ao anexo 4 do substitutivo do projeto de lei complementar número 035 de 2018. Inciso 3A. Para as construções não residenciais localizadas no setor central do município, isenção de 50% sobre a alíquota para construções não residenciais localizadas no setor central do município, isenção de 50% sobre a alíquota de ISS no prazo de 3 anos. Acho que essa emenda ficou errada. Está errado. É IPTU. Doutora Luciana, essa emenda está errada, é IPTU. Vamos ter que refazer ela. O 22, isenção, é um erro formal, na verdade. Isenção total ou parcial do imposto do ITU e IPTU incidente sobre imóveis de propriedade de clubes de lazer e de centro de convenções atendida aos seguintes critérios. Isenção de 100% de IPTU e IPTU relativa às áreas de reserva ambiental, de proteção permanente, bem como áreas de nascentes, áreas alagadiças, áreas de espelho d'água natural ou artificial, áreas verdes com permeabilidade pelo menos de 85%, ainda aquelas destinadas à prática esportiva e atividades beneficentes. Isenção de 50% do IPTU e ITU para as demais áreas. Uma parte. Essa emenda foi votada ontem. Uma parte, Sabrina. Emenda 221 já foi votada. Tá, mas uma questão de ordem, talvez até para rever, porque ela está Já foi pedindo aprovada. aqui ISS, você já falou que é um erro formal, mas nós temos que refazer para votar. Nós sabemos que existem muitos imóveis residenciais que são de empresas no centro de Goiânia. Muitos. Não, só para você ter uma ideia, praticamente todas os apartamentos que são alocados como kitnets, essas coisas, eles pertencem a imobiliárias, são pertencentes a imobiliárias. Então, às vezes, aqui na rua, se eu não me engano, na 6A mesmo, que é considerado praticamente um setor central, mas é só para dar um exemplo, porque lá no centro existem muitos similares, tem um prédio todo que é de imobiliária, é de uma empresa e é residencial. Mas no caso aqui é não residencial. Não. Aqui você está falando no setor central, município isenção de 50% de alíquota Mas é não residencial. Para construções não residenciais. Tá, mas aí você quer dar isenção para a empresa? Sim, para atividade econômica, uma pizzaria, um restaurante. Nós vamos Não, criar essa emenda não vai ser votada. Tá. É,
gostaria de fazer Essa emenda essa foi discussão retirada. também, vereador Zander, nós estamos propondo uma emenda também que é de isenção por 2 anos para empreendimentos de economia criativa solidária e também para empreendedores que vão iniciar uma atividade, mas isso para pequenos empreendedores. Essa é uma emenda que eu propus e vai Exatamente. ser lida mais para frente, mas com critérios definidos, porque senão realmente é complexo. Eu fiz né? uma confusão aqui, porque quando eu disse que são residenciais, mas são de empresas, eu estou querendo dizer é isso mesmo. Porque uma empresa detém o poder econômico de um prédio inteirinho, aí eu dou a isenção para ele de 50%, e para o cara que mora em um prédio em frente, que tem um apartamento dele, eu não vou dar a isenção? E ele não vai repassar essa isenção, Claro né? que Se não. ele for alugar... Então, isso aí e outra, o precedente que nós abrimos. Tudo bem, nós queremos fazer a revitalização do centro, mas nós temos que fazer a revitalização da Marechal Rondon, da Fama, de Campinas. Então, é um critério que nós temos que ter cuidado com ele. Vamos fazer. Eu não vou retirar a emenda porque ela traz alguns aspectos diferentes da emenda que a gente apresentou ontem. Eu vou reformulá-la e mais para frente a gente analisa. Vou mudar essas questões do erro. Perfeito? Emenda aditiva de autoria da vereadora Sabrina, ao substituto do projeto de lei complementar número 035 de 2018, que dispõe sobre o Código Tributário do município. Acrescenta incisos 10A, 10B ao anexo 4 do